Está no ar mais um Antenados na Geral aqui na tela da Boas Novas, como sempre agradecendo muito a Deus por você existir, por você estar aqui comigo assistindo, aprendendo, crescendo. Que Deus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que te dê a paz nesse dia agradável, bonito que o Senhor fez. Muito bem, hoje no Antenados na Geral vamos falar um pouquinho aqui sobre igreja e Estado. Será que existe alguma aliança? Será que a igreja tem responsabilidade de se envolver no Estado, nas funções do Estado, influenciar politicamente, positivamente o Estado? Muito bem, então hoje o papo vai ser sobre essa aliança da Igreja e Estado. Para participar comigo aqui, convido ele, que é pastor da Comunidade Cristã Novo Dia, César Carvalho. Bem-vindo, Antenados na Geral. Muito bem, seu Pablo. Vamos ver o que vai dar esse negócio, né? Essa conversa é para mais de metro. Não sei se a gente vai conseguir extrair alguma coisa, se vamos chegar a algum consenso ou vamos aqui debater efetivamente a partir de ideias antagônicas. Mas eu espero que o povo, de alguma maneira, saia um pouco mais consciente, menos antolhado dessa realidade que muitas vezes se percebe até mesmo essa promiscuidade no ponto de vista até mesmo da decisão de algumas igrejas, que a gente pode chamar assim, né, de algumas denominações que querem de fato tutelar o Estado de maneira muito mais presente. Isso a gente vai discutir isso aqui hoje. Talvez seja bom, talvez seja ruim, mas o importante é que a gente está aqui, né? Muito bem, então vamos aqui startar, né? Pelo menos no preâmbulo, no prólogo, no início desse programa, a gente vai começar, que pode ser que role um programa 2 sobre Igreja e Estado. Eu acredito que vai surgir aí um Antenados segunda parte da Igreja e Estado. Para participar aqui com a gente também convido ele, que é pastor e teólogo, Max Cassim. Bem-vindo, Antenados na Geral. Paulo, muito obrigado à produção. Sempre um prazer estar aqui, ainda mais com esses amigos aqui nós estamos. Vamos para o debate, vamos bater. Muito bem, ele também que é teólogo, filósofo, Armando Ribeiro. Bem-vindo, Antenados. Boa tarde a todos. Vamos lá, vamos falar sobre essa sopa de letrinha aí. Para participar também ele que é pastor da Assembleia de Deus Rio Branco, pastoreando atualmente uma igreja no bairro Esperança, é bacharel em Teologia e Pedagogia, Luiz Carlos. Bem-vindo, Antenados na Geral. Ok, é um prazer estar aqui. O tema é bem sugestivo, é profundo e vai ser uma bênção participar desse programa tão especial. Muito bem, vamos lá então começar aqui a abordagem de hoje. Sabemos que o Estado é laico, ou seja, nenhuma religião interfere no Estado e no que é regido por ele. Porém, ultimamente temos visto uma guerra ideológica entre o poder do Estado e as crenças e valores religiosos que entendemos que regem a sociedade. Afinal, podemos, como igreja, interferir nas ações do Estado? A sociedade deve ser mantida dentro de um pensamento cristão conservador? Está aí aqui a abordagem de hoje, começar aqui pelo pastor César. Pastor, a igreja ela tem a responsabilidade de trazer a justiça, onde ela pisar a planta dos pés, onde ela for, ela tem que ser sal e luz. O pecado, o vírus do pecado penetrou em todas as áreas da sociedade. Será que a igreja também tem responsabilidade de intervir ou interferir nas ações do Estado como uma espécie de missão da parte de Deus para a vida da igreja? A gente precisa separar o que são, de fato, ações do Estado e ações do governo. Eu acho que a mistura dessa ideia tem gerado muito dano a uma participação mais efetiva da igreja na construção da consciência do Estado. Se a gente pensar Estado, também as pessoas, os cidadãos que vivem neste ambiente, nesse território, que compõe, então, a sua pátria. Nessa ideia, dentro dessa visão, a igreja ela influencia, porque ela está influenciando a vida dos cidadãos que fazem parte da sua posição de fé, da sua posição cultural, dos seus valores, ela está influenciando. O grande problema é quando a igreja quer gerar influência nas questões de governo. Porque aí nós começamos a mexer em outras estruturas que talvez vão fazer com que haja a perda efetiva
daquilo que seja a vocação primeira da igreja, que é ser voz profética. Todas as vezes que ela se mistura, todas as vezes que ela se miscui com o ambiente do governo, ela perde a capacidade de influenciar o Estado. Essa é uma visão que eu tenho. Agora, a gente tem que separar a ideia de que, por ser um Estado laico, a igreja não vai fazer parte da influência. Porque aí nós estaríamos falando já de uma filosofia que quer excluir a igreja de toda e qualquer participação na vida do Estado, sendo que os cidadãos que compõem aquela igreja fazem parte também desse Estado e têm o direito de manifestar as suas opiniões e o seu pensamento, crítico ou não. Por exemplo, Armando, a gente vê na Bíblia o caso de Amós, né? A gente vê que parece ali que Deus tem, alguns casos, dando ordem para que a gente possa se envolver. Até Aristóteles, o pensador grego, na Magnum Opus dele, ele fala sobre a política, né? Todo homem é um ser político. E, de fato, somos um ser político. Acho que o problema seria não a politicagem, mas a política é algo saudável. Mas a politicagem seria o problema da igreja se envolver com o Estado, um governo. Assim, Na verdade, quando você cita Amós, você está citando um Citizen Lab, um local e uma estrutura completamente diferente daquela que nós estamos debatendo aqui. Em Amós não existia, jamais existiria essa ideia de Estado. Ele tem uma ideia de reino. E como profeta, ele vem se colocar em favor do Senhor dos Exércitos contra as ações descabidas dos seus líderes. Mas ali é uma outra relação. Essa questão da relação da igreja com o Estado, ela não vem de hoje. Você vê isso muito mais... assim, quando você fala de Aristóteles também está vendo um reino-cidade. Apesar dele já estar dentro de um império com Alexandre o Grande. Ele vai participar, né? Ele está ensinando, sendo ele, Aristóteles, escravo de Filipe, pai de Alexandre o Grande, ele está sendo o tutor de Alexandre, e o Alexandre terá um grande império que é o Império Helênico. Mas a igreja, ela sempre, na sua história, ela foi um pouco na contramão daquilo que nós estamos dizendo, no sentido de se relacionar com o Estado e com o poder. E muitas vezes querendo ser ela o poder. Exemplo, você tem a Idade Média, tanto na Idade Média, no período, a Idade Média alta e a Idade Média baixa, né, a questão do início da Idade Média e depois do seu final, você tem duas situações onde a igreja cristã, você não tem reforma nesse processo, a igreja cristã que está ali, ela disputa com os reinos o poderio. Por quê? A síntese da visão deles era o seguinte: primeiro, o sumo poder, Deus, o laicado lá embaixo, os servos aqui embaixo. E aí a discussão entre os reis e a igreja é quem vem em segundo. Essa discussão fazia que, ora, fosse interessante que o papado viesse na frente e os reis depois. Os reis não gostavam disso. Ora, os reis queriam ser os segundos abaixo de Deus, e o papado depois, os papas não gostavam disso. Essa situação é tão interessante que ela vai gerar rupturas fortíssimas na igreja. Pouca gente sabe disso, mas a igreja teve, num período de 70 anos, 3 papas. Você teve um papa em Roma, um papa em Avion e um outro papa sendo... esse papa de Roma, ele é preso, depois a gente fala um pouquinho melhor sobre isso, justamente por causa dessas disputas. Sim, por causa do grande cisma. Então, assim, a grande questão é, quando, e o pastor falou muito bem, quando a igreja detém a vontade de participar no governo, ela está desejando poder. Calvino, ele é bastante expresso nessa relação, que ele entende que toda autoridade, baseado em Romanos 13, indo lá em Santo Agostinho, e Calvino é um humanista, só que diferente de Maquiavel, o humanismo de Calvino está com referência ao homem, mas a partir de Deus. Calvino, ele observa que as autoridades precisam ser respeitadas, mesmo as autoridades, mesmo que elas não sejam justas em seu momento. E ele entende que ele inibe qualquer reação contra a autoridade. O único momento, já que a base de pensamento de Calvino está no Deus da glória, o único momento que ele compreende que a população se insurja contra as suas autoridades é quando elas vão contra a palavra.
Então, quando o pastor fala sobre uma igreja que se relaciona com o governo, não necessariamente o fato dela estar se relacionando com o governo ou o questionando é por base na palavra, e sim por interesses outros. Quando isso acontece, a gente tem problema. E Max? Pegando esse gancho aí que o Armando disse, o maior problema dos dias de hoje, Paulo, quando a gente vê a questão da igreja querendo se juntar ao governo, é justamente ter algum proveito político que não seja para todos. Eu acho que a partir do momento que você quer alguma coisa relacionada ao Estado, a governo, tem que ser para todos. Então, por exemplo, você vê as pessoas muitas das vezes entrando em política, alguns pastores, alguns líderes entrando em política, e quando você vai ver o final de tudo, nunca é algo relevante para a sociedade. Ou é para se manter naquele cargo político durante muito tempo e continuar ali ganhando ali o seu salário ali baseado pelo aquilo que o povo paga, e nada é em prol do povo. Então, a gente está vendo isso aí bem claro em algumas atitudes da nossa prefeitura aqui do Rio de Janeiro, onde o prefeito está fingindo que não está vendo que algumas linhas de ônibus estão sumindo. Então, calma aí. Aí vai falar, mas pô, Max, agora você vai querer pegar pesado porque o cara é cristão. Se ele entrou lá, ele sabia como é que estava a situação. Se ele queria tanto entrar, então ele vai ter que agora governar. Ainda mais que o lema dele foi o qual? Vou cuidar do povo, vou cuidar de você. Então, cuidar de você inclui você todos, não é você é cristão. Esse que é o maior problema da questão quando a igreja está tentando se aproximar dessa questão de governar, conforme foi dito aqui pelos pastores aqui, porque querem fazer do mundo uma gospelândia. E gospelândia não vai existir, mesmo que a gente quisesse muito. Ela não vai existir. Agora, a gente tem que lidar com as diferenças, levar para o diálogo e tentar chegar a um consenso. Não é chegar e fazer as imposições, porque se a gente quer ter força para impor as coisas sobre o governo, tem o outro lado também que também tem força, que vai querer também fazer as suas imposições sobre o governo. Então, isso é um grande perigo. Essa questão da política não para o povo, a política para si. Eu acho que é o maior perigo. Luiz? Eu penso que, sendo a igreja tendo a origem do povo hebreu, desde o princípio, quando no governo teocrático, né, Deus, através dos sacerdotes, governando, direcionando o povo, trazendo as leis, trazendo os mandamentos, mesmo assim o povo era desobediente, já não deu tão certo, mas era um modelo que, pensando hoje, poderia dar muito certo, né? Governo teocrático. Nós estamos num contexto desse tempo presente, onde a igreja, Estado, eles caminham tentando dar as mãos, mas tem a sua divergência. E eu penso que o governo humano tem as suas falhas. Mesmo quando era o teocrático, Deus, o povo hebreu, era difícil, imagine hoje, né? Mas eu penso que tem que achar um meio termo, uma via que possamos, a igreja, tentar, com todas as forças, caminhar na sociedade, respeitando o governo, mas procurando ser respeitada. Porque tem as leis injustas, né? Como está lá em Isaías capítulo 10, versículo 1. Ai daqueles que decretam leis injustas. E a igreja, na sua posição, ela precisa ser firme naquilo que ela crê, ter a convicção daquilo que ela acredita. Num Deus Criador, na salvação através de Jesus Cristo. E, muitas vezes, o Estado permite, digamos assim, até proporciona situações que possam entrar leis que venham bater contra a igreja, contra a família. E isso é um prejuízo. Então, assim, não é um problema a igreja se envolver na política, mas é um problema se tornar, como se tornou, uma política partidária, eu vou dizer para defender você, uma Pablo, bandeira. Para mim, quando você trata a igreja, instituição, para mim é um problema. A igreja se meter na política de governo mesmo e sem política levantar a partidária. bandeira. Porque ela não vai levando, ela não vai participar sem levantar a bandeira, filho. Ela em si mesma já tem uma bandeira. O problema é que a gente não pode misturar igreja e instituição com indivíduos que compõem a igreja. As pessoas podem e devem, os cidadãos brasileiros, sejam eles de que matiz religiosa forem, precisam dizer o que pensam e escolher representantes baseados naquilo que creem e que faz a sua costura de valores. Agora,
enquanto igreja instituição, isso é um grande problema. Por quê? Mistura aquelas pessoas que estão ali, que pensam de maneira divergente e faz todo um pacote como se fosse uma coisa só, uma massa que parece massa de manobra. Quando, na verdade, não é. Uma congregação pequena como a minha tem várias frentes de ideologia política e eu não posso pastorear indicando o caminho da direita ou da esquerda nesse sentido. Eu não posso fazer isso, porque, na verdade, a igreja não é e nem pode defender nenhuma uma mensagem ou ideologia de esquerda ou de direita. A igreja tem uma mensagem que perpassa para além, e muito além, esse pensamento, até mesmo, me permitam, em alguns momentos, anacrônico, da igreja institucional. A gente, ora, está demonizando a direita, ora está demonizando a esquerda, quando, na verdade, o demônio pode estar exatamente na intenção de participar desse processo. No julgamento. Na intenção de participar. A gente tem que ter muito cuidado. Eu posso, claro, como indivíduo, ter a minha opinião, eu posso ter as minhas cores, até mesmo partidárias, eu posso ter as minhas tendências ideológicas, eu posso ter a minha ideologia econômica, que vai me jogar um pouco mais à direita ou um pouco mais à esquerda, mas eu não posso fazer disso a estrutura da igreja onde sou pastor. Isso para mim, soa leviano. Há um soa grande leviano. risco. Então a gente tem que ter cuidado com isso também. Vou precisar para um break, o papo está só começando. Você que está aí gostando, aprendendo, não saia daí não, viu? Antenados vai para o intervalo, mas volta já, já. Para os perdidos ele é a direção, para os aflitos é esperança, para os enfermos ele é restauração. Em adoração, onde Deus está amargurado de espírito, celebra em uma canção. Estamos de volta aqui com muita alegria, Antenados na Geral, falando sobre igreja e Estado, muito importante a sua participação. O telefone vai estar aí, ó, passando debaixo da sua telinha. Aproveita, manda para mim perguntas, temas, pode gravar até um vídeo no WhatsApp, quero a sua participação. Aproveita também, visita a nossa página que temos lá no Facebook. Tem os recortes dos melhores momentos, você pode comentar, compartilhar, dar um joinha. Visita nosso canal que temos no YouTube. Lembrando que você pode participar conosco sendo um semeador. Então, participe dessa grande obra que Deus está realizando. Você que recebe, é edificado através desse programa, seja grato também, nos ajude a manter esse programa até a volta de Cristo. Deus abençoe, um beijo grande para você, que também está ligando agora, sempre manda mensagem de gratidão, viu? Importante a sua participação. Você é e sempre será o patrimônio da Boas Novas. Pastores, vamos lá. Aqui na minha pauta, me ajuda aqui a responder baseado no know-how, na experiência que você já tem estudado, visto e vivenciado. Na prática, existe laicidade em nosso país? Podemos dizer que a sociedade ainda é cristã judaica? Como é que vocês interpretam essa pergunta? Primeiro, assim, o que é o Estado laico? De todos os estados, ele é o mais novo. Ele vem posteriormente ao humanismo, ao renascentismo, surge o Estado laico a partir da Revolução Francesa. O Estado laico, ele naquela época, quando assim foi criado, ele teve a primeira identidade dele, foi uma identidade realmente de alijamento do poder da igreja sobre a sociedade. A grande questão é que aqueles que alijaram a igreja com relação a uma ação dela dentro do Estado, eles não conseguiram isso, o seu contendo, não conseguiram. E mais do que isso, a própria Revolução Francesa se transformou em alguns momentos, o próprio discurso da religião, do discurso político da Revolução Francesa se tornou um discurso religioso. Haja vista depois a postura que o Robespierre vai ter. Não é? Então, assim... O próprio Napoleão. Napoleão Bonaparte depois. Quando se coloca como imperador, sim, ele é representante divino no processo. Ele traz de novo aquela ideia do Estado absoluto junto com a ideia, anacronicamente, né? Junto com a ideia da Revolução Francesa. Então, o que é a laicidade? A laicidade, ela pretende demonstrar que o Estado, ele é um Estado justo, ele é um Estado plural, ele permite a liberdade, daí uma da tríade dos pilares da Revolução Francesa, a liberdade é dessa, é um deles. Ele permite a liberdade de pensamento e a liberdade de expressão, desde que
desde que esta liberdade de pensamento e expressão não afogue a liberdade de expressão do outro. Esse é um dos processos assim, mais interessantes da Revolução Francesa, dentro desse Estado laico que foi criado. E a partir daí, para que ele tenha um equilíbrio nas suas relações, ele cria 3 poderes. Né? É o poder executivo, o poder judiciário e o poder legislativo, em que algumas regiões é chamado de poder comum, que é aquele que representa a plebe, representa o povo. Nesse sentido, dentro de uma estrutura teórica, beleza, está correto. A grande questão é que, por mais que você faça sistemas, e o Estado sempre será um sistema estruturado, você não elimina a ação humana sobre ele. Então, essa própria relação interna ao Estado faz com que ele se releia e ele acabe, de novo, permitindo que haja um poder sobre o outro. Um exemplo muito engraçado e, ao mesmo tempo, triste, se encontra de novo lá na Idade Média com 3 personagens: Henrique II, Thomas Becket e o Papa Alexandre III. Thomas Becket era muito amigo de Henrique II, século XIII, rei da Inglaterra. E aí, por ser assim, os reis brigavam com os papas sobre a investidura dos seus sacerdotes. Era mais interessante Henrique II, como rei, investir o seu amigo como arcebispo de Cantuária. E assim foi feito. Thomas Becket passou a ser arcebispo de Cantuária sem a autorização ou a anuência ou a unção da igreja naquele momento. Só que Thomas Becket, como arcebispo, começa a tomar um corpo de um arcebispo muito mais indicado pela igreja católica do que propriamente pelo rei. A ponto de, no seu 2º ano de arcebispado, ele vai para Roma, entrega o arcebispado ao Papa, dizendo que ele não poderia ter esse arcebispado porque ele não tinha sido investido pelo Papa. E o Papa o investe, ele volta. Quando ele volta, claro, ele vai ter o choque com o Henrique II, e num desses momentos, o Henrique diz assim, sentado no trono com seus cavaleiros: olha, poxa, esse arcebispo está me dando muito trabalho, queria eu que ele matasse. Não sei se ele faz uma ordem ou se ele falou do coração. Sei que 4 cavaleiros saem de lá e vão e matam. Inclusive, existe uma peça sobre crime na catedral que é sobre isso. Eles entram na catedral, o arcebispo Becket manda abrir e ele é assassinado. Qual é o grande problema? Dizem que Henrique fica amargurado e triste. Mas você não tem noção se ele realmente fica amargurado e triste ou ele fica com medo. Porque a Igreja Católica, e aí está a relação de Estado de influência, ela tinha 2 grandes ações que ela podia tomar de poder. E naquele momento, o povo ele era tomado pela Igreja. Ela tinha o impedimento, o interdito e a excomunhão. Poderia excomungar o rei ou interditar. O Papa podia interditar a Inglaterra inteira, o reino inglês inteiro. O interditar queria dizer o seguinte: nenhum representante da Igreja Católica ofereceria os sacramentos. Sendo assim, e logo depois vai ter a ideia de que não há salvação sem a unção papal, sendo assim, o povo se achava o quê? Se achava no inferno. Perdido. O que acontece dentro do reino? O povo se insurge contra o rei. Então, essas relações, elas também vão acontecer e acontecem hoje. Esse é o grande problema. Como é que acontece hoje? Quando eu, como pastor, enquanto eu tenho o meu pensamento político, tento influenciar o povo a partir da minha ideia política e não da palavra. Esse é um risco. Nós entendemos que nós estamos passando hoje por uma crise de relação de instituições, nós estamos passando por uma crise social muito grande. Até ideológica. E uma crise no âmbito ideológico, só que é uma crise vazia, e é aí que está a maior preocupação. Porque tanto a igreja quanto os ideólogos, sejam de direita ou esquerda, eles não têm aprofundamento daquilo que eles defendem. É incrível, a igreja não tem esse mesmo aprofundamento. Esse é um grande risco do vazio do Estado. E vocês acham que, pela percepção subjetiva de vocês, que se a igreja hoje tomar o governo do nosso país, será que a laicidade vai se acabar? Eu seria oposição. Deus me livre, posso falar? Antes de falar, Deus me livre. A laicidade ia acabar, eu acho que assim, o que acontece? A visão de um Estado laico não é um Estado que não haja religião. Mas que haja liberdade religiosa. Respeito. É diferente do Estado ateísta, onde não há possibilidade de religião. É diferente. Então, quem mais deveria lutar pela laicidade, pelo Estado laico, seria a igreja. A igreja seria uma das plataformas mais importantes da igreja, é lutar pela laicidade do Estado. Porque a única coisa que precisamos e que, de fato, gostamos mais do que qualquer outra coisa, é da liberdade.
Precisamos dessa liberdade para expor as nossas ideias. Mas para que eu tenha liberdade, eu preciso dar liberdade ao outro manifestar as suas próprias. Então a gente tem que morrer lutando para que o outro possa dizer mesmo alguma coisa que eu não concorde. Mas ele pode dizer. A questão do Estado laico não é aquela coisa do Estado sem religião, sem manifestação. Pela mas opinião é do próximo. exatamente A frase de Voltaire. A ideia da diferença manifesta e visível, e todos participando do mesmo Estado. E o entendimento de cada ente. Eu sou, da mesma forma que eu me coloquei frontalmente contrário à ideologização nas escolas, e vou me colocar o resto da vida, porque eu acho que o professor ele tem uma magna ópera na sua mão, que são as pessoas, é a educação em si. Eu também me coloco contrário ao ensino religioso na escola. E eu vou dizer por quê. Porque é impossível a pessoa que está com isso nas mãos não ter a sua ação tendenciosa. É impossível. Ação confessional. Nós estamos. O que é necessário? Aí a questão: como é que uma igreja deve se postar em relação a isso? Os ensinos cristãos eu faço. E faço com conteúdo. Vou até o final, faço com conteúdo, trago a palavra com conteúdo. Você me permite só um adendo? Num contexto da igreja, a igreja deveria formar os pais. Onde eu ia chegar para nisso. que os pais possam formar as crianças no seu ideário de valor religioso. Isso. O grande problema é que nós estamos vivendo assim. O pai teve que ficar trabalhando o tempo todo fora. A mãe foi junto. Nós todos estamos envolvidos num grande sistema consumista. Todos nós achamos que para ser feliz nós precisamos das coisas. Aí nós fomos buscar essas coisas. As crianças ficaram sozinhas. O Estado quer tutelar as crianças a partir então do seu pensamento, quer tutelar e dizer, essas crianças são minhas. E ensino aquilo que eu quero. Por quê? Porque elas são órfãs de pais vivos. Os próprios pais, às vezes, ou por até por uma isso. Tipo, mas aí a escola tem que ensinar, a igreja tem que ensinar, alguém tem que ensinar, porque eu não posso ensinar, porque eu não tenho tempo. Mas essa ideia do pastor, que ela corrobora com a minha, eu quando falo o ensino fica comigo, eu estou incluindo a questão familiar. Eu, como igreja, no sentido da política de educação, aí sim, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que questionar e, ao mesmo tempo, me posicionar como aliada a uma educação de critérios bastante evoluídos. Eu tenho que desejar a educação do país como a melhor possível. Eu tenho que pedir para que esse país saia da posição que ele está hoje no mundo com relação à educação, eles sejam dos primeiros. Eu tenho que incentivar e eu tenho que querer a pesquisa. É nesse sentido que eu revoluciono a educação. Eu não vou revolucionar a educação simplesmente porque eu tenho a educação religiosa. Esse é o passo, aí sim, dentro do conceito de Estado, dentro do conceito de sociedade, esse que eu acho que é o grande desafio da igreja. Qual é a minha posição nesse país que hoje nós estamos vivendo? Max, e aí, diante dessa pergunta que a gente fez aqui, sobre, na prática, existe laicidade em nosso país, podemos dizer que a sociedade ainda é cristã judaica? Aí eu fiz uma segunda pergunta sobre exatamente se a igreja tomar o poder hoje, governar, será que essa laicidade ia se perder? Porque dos pequenos detalhes, dos mínimos ambientes de convivência, a gente percebe pessoas que não conseguem respeitar a opinião do próximo. Se a gente basear nessa ideia de que as pessoas não conseguem respeitar, até o César citou aqui uma frase do Voltaire, não foi? Que diz que eu não concordo com o que tu dizes, mas vou defender até a morte o teu direito de dizer o que você pensa. Será que está faltando isso no nosso meio? Será que a gente precisa resgatar um valor do respeito, do amor ao próximo, independente da religião? Só que eu vou precisar para um break, mas essa resposta você responde aí para a gente no terceiro bloco. Você que está aí me assistindo, gostando, fique ligadinho aí, antenados, vai e volta já já.
Antenados na Geral está de volta aqui, sempre exaltando a Deus pelo que Ele é, agradecendo a Deus pelo que Ele faz. Estamos aqui debatendo um pouquinho, conhecendo sobre a situação da igreja e o Estado, se pode, se não pode, se é legal, se é ruim, quais são os benefícios, os prejuízos. Então, fiz uma pergunta aqui para o Max no último bloco, vou deixar que ele responder, que aí o César Já e o vai Armando estão tão emendando já. cheios, né, de conteúdo que tá Já vou difícil emendando. para minha esquerda. Agora vamos para a esquerda, a direita tá boa. Vamos lá. Essa questão do Estado laico também tem a questão também histórica, que ela tem pouco tempo. Isso aí da Constituição mesmo, que ela foi decretada, a questão do Estado laico aqui, isso aí tem aí 117, 120 anos por aí aproximadamente. Então isso ainda tem um ranço histórico ainda muito grande no nosso país, que tenta ainda prevalecer ainda a questão do judaico-cristão. Hoje em dia, olhando para os dias de hoje, a gente vê que não há o Estado laico. Por mais que a gente queira falar que não há. Há uma forte influência ainda, até mesmo devido aos políticos evangélicos, que aí não dá para entender, fecham às vezes umas alianças que não dá para entender, porque as alianças que se fecham não condiz com aquilo que o evangelho diz, mas tudo bem, vamos continuar. E você vê que é uma guerra de poder. A gente está até comentando aqui, no intervalo aqui, essa questão de poder. Vamos lá, se hoje tivesse que alguma igreja tomar o poder, qual igreja seria? Já iria ter guerra entre os próprios crentes, isso é fato. Primeiro que se entra um que é um calvinista, os arminianistas já iam arrumar guerra. Se entra um arminiano, os calvinistas já iam arrumar guerra. Porque os arminianos são tão pacíficos. É discípulo de John Wesley. Mas ia ter guerra de qualquer jeito, porque a briga é pelo poder. E quando se fala de poder, mexe com todo mundo. Claro que, se for falar numa questão denominacional, temos umas aí que a gente não precisa nem falar. É o que mais fica brigando aí, televisão, mídia, YouTube, é o que mais briga pelo poder. Agora, não ia haver laicidade, isso é fato. Se hoje a gente lutando pelo país para ser um Estado laico, a gente está tendo que lutar, e muitas das vezes com aqueles que se dizem, aí eu falo cristãos, aqueles que se dizem ser cristãos, que tentam impor as coisas, conforme já foi dito aqui, muito bem dito, a laicidade é liberdade. E isso é uma coisa que os cristãos têm dificuldade. Até mesmo como igreja, eles têm dificuldade disso. Se você liberar alguma coisa, eles caem logo para os 80. Não conseguem manter o equilíbrio do 8 e 80. Então, assim, não, no meu ponto de vista, hoje, não existe Estado laico aqui no Brasil. Não existe. E aí, Luiz, essa é a posição do meu amigo marxista. Ele não é marxista, é marxista, né? Max, da minha esquerda aqui. Mas vem cá, é interessante o que o Max está falando. Você também concorda? Sim, mesmo sabendo que a igreja, né, é um povo ordeiro, mais ordeiro da terra, e tendo esse Estado laico sendo estabelecido estabelecido mesmo a partir da Constituição de 88, não faz muito tempo, mas até então não podemos dizer que o Estado é laico na sua totalidade, né? A dificuldade de se estabelecer isso, na essência, não tem acontecido, né? Pela dificuldade que tem. Vamos falar um pouquinho. Eu queria só, assim, porque na palavra do Max pode gerar um entendimento, e eu não vou contrariá-lo, mas pode gerar um entendimento que no Estado laico não há representantes religiosos na Câmara de Comuns. Perfeito. Porque não é isso. Perfeito. Quando a gente não pode misturar a laicidade do Estado com a questão cultural. A cultura de um povo faz parte do pensamento desse povo e ela se sobrepõe a partir dos seus representantes. O que o Estado laico vai promover é a diretriz para que todas essas pessoas, todas as minorias possam ser ouvidas e ter voz. Expressar, falar, Exatamente. ser ouvida, isso aí. Então, não quer dizer que nesse caldo cultural, porque a cultura vigente seja judaico-cristã, esse Estado não é laico. É porque, na maioria da população, há o entendimento de que essa seja uma boa cultura para aquele povo. Isso não anula a laicidade do Estado. É só para pontuar e ponderar. Mas eu entendi. O que eu falo, pastor, é justamente o seguinte, por exemplo, se você chegar hoje na igreja e falar que você não vota em Bolsonaro, o povo quer te matar.
Se você for Ah, é? falar que você vota... Mas depende da igreja, né? Depende da igreja. Você está entendendo? Aí é que está essa questão. Porque os grandes... Porque hoje o Bolsonaro alguns nem líderes- candidato é, né? Não, sim, mas para o senhor ver, já nem isso quer. Mas para alguns líderes, se você votar fora disso, tu já está excomungado para o inferno. Tu não tem salvação. Vamos tentar aqui definir, assim, diante dessa guerra ideológica, qual seria o papel do cristão e o papel da instituição, da igreja? Como é que a gente pode definir? Porque o papel da igreja humana, temos um papel, uma responsabilidade na sociedade. E a instituição, ela também tem uma responsabilidade na Eu sociedade? costumo dizer, sempre falo isso aqui, que a melhor maneira de ser cristão é ser cidadão. Se você, quando eu digo isso, é trazer tudo aquilo que Deus fez em mim para eu poder compartilhar com a minha cidade, com o outro, com o próximo. Hoje eu fiquei muito feliz. Eu estava vindo pegar minha filha para deixar ela no colégio, tinha um ônibus na minha frente, e ele deu uma parada brusca, eu não entendi porquê. Tinha uma senhora com 2 crianças para atravessar, parou todo mundo. Ele parou lá, o carro, ficou todo mundo lá parado, o pessoal lá buzinando. Eu entendi a atitude dele é uma atitude cidadã. Ele não colocou o horário do ônibus dele à frente da proteção daquela criança. Eu passei por ele, não sei nem se ele entendeu, eu buzinei, botei a mão para cima, falou isso. Esses valores estão sendo perdidos na nossa sociedade. Então, quando eu tenho que compreender que eu faço parte, eu sempre falo isso, de um país que ele é o segundo maior país protestante do mundo, o maior país espírita do mundo, o segundo maior país de religião afro do mundo, o maior país de religião oriental fora o Oriente do mundo, o maior país católico do mundo. Eu não posso entender que as pessoas precisam viver como eu. Aliás, Cristo nunca trabalhou o conceito da transformação a partir da religião. Ele trabalhou o conceito da transformação a partir do poder de Deus sobre essa pessoa. Sendo assim, como cidadão, eu tenho que procurar ter uma ligação com a proposta de Cristo. Cristo era um homem de cidade. Ele é um homem do campo, mas que ele vai à cidade. Cristo é um homem da relação. Cristo é um homem de ter posicionamentos fortes e, quando necessário, se colocar assim. Mas Cristo é alguém que nos dá o espelho de viver. E quando fala-se espelho de viver, eu não estou falando um espelho de viver no sentido do santarrão. É no sentido de saber que eu erro, que eu acerto. Eu não sou obrigado a votar num cristão, aquela coisa crente vota em crente. Não tem essa história. Eu tenho que votar, eu tenho que pensar primeiro em pedir a Deus que Ele me mostre a melhor pessoa. E se eu quiser até me transformar num representante político, que eu assim o faça, mas eu faço sob a medida de Cristo. A grande questão hoje é que nós queremos mudar sem mudar. A igreja, aí entra a igreja. A igreja, para que ela peça a modificação do cenário social, ela precisa se modificar como igreja. Eu falava isso agora em off, as crises que estão tendo, que nós também temos a crise da minoria que quer impor a maioria, que é o outro erro do radicalismo das relações sociais, mas o posicionamento da igreja em não entrar no fio da discussão como um debate, como se fosse realmente essa questão do Fla-Flu. A proclamação da palavra, ela não vem em resposta a violenta àquilo que eu sou acusado. Eu não tenho nenhum problema como igreja. Se eu acredito no poder de Deus e na investidura do poder de Deus sobre a igreja, eu não vou me preocupar quando uma emissora e sabedor da origem e de como essa emissora trabalha, eu não vou ficar tão revoltado por uma emissora manipular uma reportagem contra mim. Até porque o cristianismo, nós precisamos sair da comunidade, ele não é a religião que persegue. Isso aí. Ele é o povo que sempre será perseguido. Então, esse processo eu tenho que continuar andando. E eu tenho que modificar esse cenário com o amor que Cristo nos deu e com a postura que Cristo nos dá. Você falou a palavra que eu acho que define. Na recomendação de Jesus para as nossas relações, sejam elas políticas ou qualquer uma, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Então, são 3 níveis de amor: a Deus, ao outro e a mim mesmo. Então, quando eu vivo essa dimensão, essas dimensões do amor, gente, é impossível não gerar transformação de quem está comigo. Agora, quando eu me transformo numa pessoa beligerante a partir da refração ao amor, ou seja, o ódio, eu mantenho o ódio como um alicerce e aquilo me motiva, eu quero destruir aqueles que pensam diferente de mim. Onde está o amor a Deus, ao próximo e a mim mesmo? Os novos cruzados, né? Quando você elege cruzados para, em nome de Jesus, fazer tudo que é barbaridade, a gente começa
olhar para essa sociedade e pensar assim, É um cristianismo sem Cristo. o que é isso que nós estamos vendo aqui? É claro que a gente sabe que é uma barbaridade pegar um traficante quebrando lá, mandando quebrar as imagens lá e dizer que é um traficante evangélico. A gente sabe que isso é uma barbaridade, isso é um pensamento completamente antagônico. Mas a gente deve parar e olhar o que o cara está dizendo e também ser capturado por aquilo que ele está dizendo. Quebra isso em nome de Jesus, não sei o quê, tal. Isso também deve nos chamar a atenção. Que evangelho está sendo ministrado para as pessoas? Mostrar um porrete Isso aí. escrito diálogo. Né? Exatamente. Que evangelho está sendo manifesto? Que evangelho está sendo pregado? E não é pregado com palavras, mas é pregado com a maneira, com a ação. Paulo não diz, ele vai dizer uma coisa que para mim é fundamental. O processo que a gente vive é um processo de transformação pessoal. E aí eu vou fazer gostar aqui os reformados, mas eu não vou defender toda a doutrina, mas a verdade é que a ideia original, o projeto original de Deus, Paulo vai revelar isso em Romanos 8, é que cada cristão fosse a imagem de Cristo. A imagem de Jesus. Agostinho levanta isso também. Exatamente, a imagem de Jesus. Porque aquele que ele predestinou, e aí eu não vou falar de indivíduos, mas da igreja, a igreja, para que todas as pessoas que sejam igreja, sejam iguais a Jesus. Agora, a pergunta chave para isso é, se nós não trocamos esta santa ambição de se parecer com Jesus, para nós nos parecermos com César. Para nós nos parecermos com os poderosos desse mundo. O que nós olhamos hoje para grandes lideranças, elas se parecem com Jesus ou se parecem com os poderosos desse tempo? E aqui, esse é o drama que a gente vai precisar colocar o dedo, essa é a ferida que vai ter que ser exposta. Porque ou nós nos parecemos com Jesus na essência da proclamação de um evangelho da vida, ou a gente não tem sentido. A igreja não tem nenhum sentido. Parecer com Jesus, o César já deu aqui a senha dele, aí quem sabe você já está até levantando a mão, né, para aceitar Jesus aí do outro lado da tela. Eu não tô sozinho, Mas pensei que eu estava sozinho nesse mundo. Essa senha aí de amar a Deus, o próximo e a si mesmo, essa é a senha do evangelho, né? O mini Cristo, ser parecido com Cristo. Acho que essa é a solução, né? O problema mesmo é problema do caráter, não é problema de criar novas doutrinas, novas estratégias, novas filosofias. É o nascer de novo, né? Esse que é o mistério Quando a igreja estiver a solução do nosso país. embevecida ou embriagada com essa sanha de crescimento numérico, de ser lago raso ao invés de ser rio profundo, nós vamos estar fadados a não influenciar a cidade. Maravilha, vamos de um break mais uma vez aqui, ó. Tô deixando aqui, tem três, tô parecendo telespectadores aqui. Agora vou começar pelo lado de cá, viu? Vou começar pela esquerda, maldade, a direita. que maldade. Vamos de um break, vamos finalizar com chave de ouro, não sai não, viu? Antenados vai e volta já já. Para a perdição, já não tem o Santo Espírito, não vive em sua presença. A alma não tem paz, tá cheia de doenças. Era pra ser muita bênção, mas agora é muita. Posso atingir, tão maravilhosa, tenho que admitir, pois do seu espírito não há como. Estamos de volta para o quarto e último bloco Antenados na Geral, falando sobre igreja e Estado. Quero aqui finalizar esse bloco, gastando tempo, trazendo aqui um pouquinho da resposta sobre essa pergunta aqui. O que fazer para pregar o amor de Deus sem ferir o Estado e ofender outros posicionamentos ideológicos? A gente sabe que na história da igreja as conquistas não foi por meio da paz, né? Tu vê John Knox, tu vê a própria reforma protestante. Então, como é que a gente faz para poder pregar o amor de Deus sem ferir? Será que existe como você pregar o amor sem ferir? Será que Luther King foi um exemplo? Ou também teve guerra ali? Ele disse que não ia levantar uma arma, né? Foi em nome do amor. Mas e aí? Dá para pregar o amor de Deus, como a gente está anunciando aqui desde o último bloco, amar a Deus, o próximo e a si mesmo, sem ferir o Estado ou posicionamento ideológico? Pablo, penso eu em todo o cenário que a gente vive, se a gente, conforme está fazendo essa pergunta, pregar, se vai tocar em alguém, vai incomodar primeiro os próprios crentes. Já começa por aí.
E aí eu não falo aí dos caras, das pessoas que são realmente cristãos. Vamos separar a igreja invisível da igreja visível. A igreja invisível não vai sofrer nesse ponto, se você for pregar o evangelho. A igreja visível vai sentir. Porque muitas das vezes vai ter que fazer coisas ao contrário que a igreja visível faz. Você vai ter que tomar atitudes contrárias, atitudes diferentes do que a igreja, instituição, tem tomado. Porque você pode perceber, vamos lá, exemplo do próprio Cristo. Quem quis matar Jesus? Não foi o Império Romano, foi o próprio povo judeu, os principais da sinagoga. Foram eles que foram lá, arrumaram o jeito lá de levar Jesus até o Império. O próprio Pilato falou, olha, eu não vejo nada contra ele. Eu lavo as minhas mãos. Por quê? Os próprios é que se incomodam. Se você chegar para alguém de outra religião e falar assim, vamos praticar o bem aqui? Vamos ajudar alguém aqui? Vamos falar do amor aqui? Vamos. Se tu chegar para alguns crentes, vão dizer assim, marxista, esquerda, tu é isso, quer te rotular de uma coisa que você está aqui, não, calma aí, cara, estou querendo só levar o amor de Deus, só isso, só. Eu não estou querendo levantar linha ideológica nenhuma. Por quê? O povo tem essa dificuldade, o povo cristão tem essa dificuldade. Por quê? A gente entra de novo no contexto lá atrás. Porque as lideranças, conforme já foi falado aqui hoje, elas tentam de uma forma manipular boa parte da membresia da igreja de acordo com a sua ideologia política, não de acordo com a palavra de Deus. Então, a partir do momento que a gente não prega a palavra de Deus, não tem como Jesus ser pregado. Se a gente não vive a palavra de Deus, não tem como Jesus ser vivido. E não tem como os outros verem Jesus. Foi falado aqui, belamente pelo pastor César aqui. Por que o traficante falou lá, em nome de Jesus, quebra essa imagem? Porque quem é que está passando essa imagem para ele? Quem é que está pregando esse evangelho para ele? É a pessoa da Umbanda? É a pessoa do Espiritismo? Não é. Porque até o linguajar, até a forma de falar, é forma de gente que veio de igreja, que está vendo alguma coisa dentro de igreja. E que se for vasculhar bem, o dia que pegar essa pessoa que fez isso, e se for vasculhar bem, vai ver que tem um pastor por trás que recebe o dinheiro do tráfico também em nome de Jesus. Então, assim, se a gente quer realmente pregar, por isso que eu falo, se for realmente ter que pregar o evangelho, como eu sei que tem gente que prega o evangelho realmente, vive o evangelho realmente, mas que incomoda os próprios crentes. Bobear não vai nem incomodar o outro de outra religião, vai incomodar a própria igreja, conforme já foi dito aqui, entre conversa nossa aqui. Quem persegue os crentes são os próprios crentes. Luiz? Eu penso nessa questão do Estado, igreja, e a liberdade da igreja pregar a palavra, né? Não é muito fácil. Mateus 22, 21, Jesus dando uma resposta de uma armadilha que fizeram para ele, religiosos, né? Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Então, nós sabemos que Jesus respeita o César, o Estado. Ele sempre ensinou que deve haver esse respeito. Nós devemos respeitar, sim, o Estado, as organizações, enfim. Mas não é fácil, porque nós vemos muitos movimentos contrários à família, contrário ao princípio básico cristão, movimentos que são muito apoiados de uma maneira, claro que deve ter um respeito com todas as pessoas, mas às vezes querem lançar leis, decretar leis que venham ofender diretamente a nossa fé. Então, para se respeitar o César atualmente, o Estado, né, na sua essência, tem sido uma dificuldade para a igreja, porque ela não tem sido respeitada na sua essência, né, no seu pensamento. Eu acho que tem uma diferença grande quando você falou sobre o Evangelho. O Evangelho de Cristo sempre vai ferir. Só que essa ferida é uma ferida de restauração. Ele não vai matar. O Evangelho vai sempre questionar, ele pode matar como no sentido da transformação. A linguagem do Evangelho, então, ela será assim, confronto a um Estado, se esse Estado for um Estado injusto. Ela será um confronto à igreja, se essa igreja não for uma igreja verdadeira. Ele será também confronto a mim mesmo, que estou falando aqui para você, mas que eu vou estar sempre me revisando. Só que esse estado do Evangelho não me pesa, me restaura. Então, a grande questão hoje
não é tanto no discurso do evangelho, mas no viver evangelho. E quando eu digo viver evangelho, até isso passa a ser discurso. Porque se eu vivo o evangelho, eu não me assusto e nem me contesto a tua forma de vida, a tua forma de se vestir a partir de uma ótica religiosa. Eu vou ter uma relação de amor com você, de entendimento, de compreensão. E a partir desse elemento, é claro que a vestidura do Espírito Santo sobre todos nós, ela nos aproxima. E nessa aproximação haverá respeito, guarda, amor e, principalmente, eu desconfio muito de homens santos que desejam o poder. Porque todo homem santo que desejou o poder foi um Richelieu. Todo homem santo que desejou um poder se desviou de Deus. Mas eu acho que nem santo a gente pode chamar. Não, sim, eu estou dizendo nesse sentido. sentido. Se desvia até da palavra. Todo homem santo que desejou ser um grande líder, que pode acontecer, mas pelo entendimento do poder e não pelo serviço a Deus, ele me parece perigoso. E aí eu digo para todos que estão me ouvindo, não caiamos no mesmo erro que caímos quase todos há 15 anos atrás. A cultura brasileira de república é uma cultura muito difícil, porque a república foi sempre partida. E a cultura nossa é uma cultura populista. Há 15 anos atrás a gente votou de uma forma populista, do lado de lá. Nós podemos estar incorrendo no risco, pelo ufanismo religioso, de votar de forma populista para o lado daqui. A gente tem que votar com os olhos nele. E esse aqui é o grande estado que Deus pode fazer dentro de nós. Tem um minutinho. Se tem um minutinho é difícil, mas assim, pastor falar em um minuto é difícil. Mas assim, só considerando o seguinte, quando a gente tem cristãos santos em qualquer lugar, seja na empresa, na política partidária, em qualquer ambiente, nós estamos ali fazendo diferença. Essa para mim é a grande questão da igreja voltar a pensar na questão da santidade de Deus para a vida da igreja. Porque quando isso for verdade absoluta, nós podemos estar em qualquer lugar do Estado até do governo, mas não vamos nos misturar com algumas coisas equivocadas. Maravilha, pastores, quero agradecer muito a presença de vocês. Obrigado, pastor Luiz, que veio do Acre, está aqui com a gente aqui do Rio de Janeiro. Um beijo grande para o Acre, para o povo do Acre, a igreja da Assembleia de Deus e todos. Viu? O programa ficou por aqui. Um beijo grande para você. Até a próxima! Maravilhoso.